Minha irmã. Rasgou a roupa que eu usaria em uma entrevista importante. Boa sorte. Ela esnobou. Então consegui um emprego mais simples e desapareci por 1 ano. Mas quando retornei, ela ficou surpresa com a minha evolução. Boa sorte. A frase flutuou no ar, carregada de um veneno doce, enquanto o sorriso da minha irmã mais velha se alargava. Eu estava paralisada. Meus olhos alternavam entre o rosto dela e o amontoado de tecido sobre a minha cama. O meu terno. O único terno profissional que eu tinha. Aquele conjunto azul marinho que eu havia comprado com o dinheiro contado de 3 meses de economia, guardado especialmente para hoje. Ele estava destruído. Não era apenas um rasgo acidental. A tesoura tinha passado ali com vontade, transformando o blazer e a saia em retalhos inúteis. Você... Minha voz falhou, presa na garganta seca. O relógio na parede tic-taqueava, marcando o tempo precioso que eu estava perdendo. Faltava 1 hora para a entrevista. A entrevista da minha vida. Minha irmã deu de ombros, apoiada no batente da porta, como se estivesse comentando sobre o clima. Achei que precisava de um toque mais moderno. Estava muito sério, Mônica. Agora tem ventilação. Senti as lágrimas subirem, quentes e urgentes, mas me recusei a deixá-las cair na frente dela. Aquele emprego não era apenas um trabalho. Era a minha saída. Era a vaga de assistente executiva em uma multinacional que exigia tudo o que eu passei o último ano estudando. Eu tinha decorado a história da empresa, treinado as respostas na frente do espelho até minha mandíbula doer e revisado meu currículo 1000 vezes. Eu estava pronta, mas agora eu não tinha o que vestir. Pai! Mãe! Gritei, o desespero rompendo minha tentativa de manter a calma. Ouvi passos no corredor. Meus pais apareceram, com xícaras de café nas mãos, parecendo incomodados com a gritaria tão cedo. O que foi? Agora, Mônica? Minha mãe perguntou, ajeitando os óculos. Por que essa gritaria? Os vizinhos vão reclamar. Olhem isso! Apontei para a cama, minhas mãos tremendo. Olhem o que ela fez. Hoje é a minha entrevista final. A vaga dos meus sonhos. E ela retalhou a minha roupa. Meus pais olharam para a cama. Depois olharam para a minha irmã. Eu esperava o choque. Esperava a indignação. Esperava, pelo menos uma vez na vida, ouvir: isso passou dos limites. Em vez disso, meu pai soltou uma risada curta e balançou a cabeça. Ah, meninas, vocês e essas brincadeiras. Brincadeira? Eu quase engasguei. Pai, ela destruiu minha roupa de trabalho. Não tenho dinheiro para comprar outra agora. O banco só abre às 10. A entrevista é às 9. Como eu vou aparecer lá? De jeans e camiseta? Não seja dramática, querida, disse minha mãe tomando um gole do café. Sua irmã sempre teve esse jeito mais artístico. Ela deve ter tentado customizar e errou a mão. Não precisa fazer esse escândalo todo. Vocês são adultas. Resolvam isso sem envolver a gente. Customizar? Peguei um pedaço da manga do blazer que estava pendurado por um... Ela picotou tudo. Foi de propósito. Ela sabia que hoje era o dia. Minha irmã revirou os olhos, mantendo aquele sorriso cínico no canto da boca. Você está muito estressada, Mônica. Talvez não tenha o perfil para essa vaga, sabe? Dizem que eles procuram pessoas equilibradas. Você surta por causa de um paninho velho? Imagina com um chefe cobrando metas. Estou te fazendo um favor. É verdade, meu pai concordou, já se virando para sair. Acalme. Se não for essa entrevista, arruma outra. Agora parem de gritar. Quero ler o jornal em paz. Eles saíram. Simplesmente viraram as costas e saíram. Fiquei sozinha no quarto com a artista do caos. A máscara de boa moça dela caiu no instante em que nossos pais desapareceram. No corredor. Você acha mesmo que ia conseguir? Ela sussurrou chegando perto de mim. Você, trabalhando naquele prédio espelhado no centro? Comendo em restaurantes caros? Não me faça rir, maninha. O seu lugar é aqui, servindo de sombra para mim. Ela saiu e bateu a porta. O silêncio que ficou no quarto foi ensurdecedor. Olhei para o relógio. 40 minutos. Se eu corresse, ainda daria tempo de pegar o ônibus. Abri meu guarda-roupa desesperada. O que eu tinha? Umas calças jeans desbotadas,
camisetas de malha, um vestido florido de verão e moletons. Nada passava a imagem de profissionalismo e competência que a vaga exigia. Tentei montar algo. Vesti uma calça preta antiga, mas o zíper estava emperrado e o tecido estava gasto nos joelhos. Coloquei uma camisa branca, mas ela tinha uma mancha amarelada de guardado bem na gola. Olhei-me no espelho. Eu não parecia uma executiva. Eu parecia alguém desleixada, despreparada. Alguém que não se importava. Imaginei chegar na recepção daquele prédio imponente. Imaginei os outros candidatos, impecáveis em seus ternos alinhados. Imaginei o olhar do recrutador, varrendo minha roupa velha, a mancha na gola, o jeans gasto. A humilhação seria pior do que a ausência. Eles não veriam minha competência, veriam minha aparência e me julgariam antes mesmo que eu abrisse a boca. Sentei na beirada da cama, ao lado dos trapos azuis. O telefone tocou. Era o alarme que eu tinha colocado para sair de casa. Desliguei o alarme. O tempo passou. 9 horas. 9h15. 9h30. O telefone tocou de novo. Era um número desconhecido. Provavelmente o RH da empresa querendo saber se eu estava perdida. Deixei tocar até cair na caixa postal. O que eu diria? Minha irmã rasgou minha roupa e meus pais acharam engraçado? Eu soaria como uma criança irresponsável. Perdi a entrevista. Perdi a chance. Passei o dia trancada no quarto. Não saí para almoçar. Ouvi as risadas deles na cozinha, o tilintar dos talheres. Eles estavam comendo, conversando, vivendo normalmente, como se não tivessem acabado de esmagar o meu futuro. Quando a noite caiu, a casa ficou silenciosa. A fome apertava meu estômago, mas o nó na minha garganta era maior. Levantei-me e juntei os pedaços do meu terno. Coloquei tudo em um saco de lixo. Enquanto amarrava a boca do saco, algo mudou dentro de mim. A tristeza, aquela dor aguda e chorosa, começou a esfriar. Ela foi endurecendo, virando algo sólido, frio e pesado no meu peito. Eu olhei para aquele quarto, para aquela casa. Durante anos eu tentei agradar. Tentei ser a filha perfeita, a irmã compreensiva. Estudei até de madrugada, ajudei nas contas de casa com meus bicos, engoli cada deboche, cada brincadeira, cada vez que meus pais escolheram o lado dela. Eu achava que, se eu mostrasse o meu valor, se eu conseguisse aquele emprego incrível, eles finalmente me veriam. Eles finalmente me respeitariam. Mas hoje eu entendi. Não importava se eu virasse a presidente do país. Para eles eu sempre seria o alvo da piada. A segunda opção, a que não tem importância. Limpei o rosto com as costas da mão. Não havia mais lágrimas. Caminhei até a minha escrivaninha e peguei meu caderno de anotações. Abri em uma página em branco. Minha mão não tremia mais. Escrevi apenas uma frase com força marcando o papel. Eu não vou mais depender de quem não me enxerga. Aquele emprego se foi, mas a minha capacidade de falar, de aprender, de lutar, isso ninguém tinha rasgado. Minha irmã tirou minha roupa, mas sem querer, ela me deu algo muito mais valioso. A certeza de que eu precisava ir embora. Fechei o caderno. O plano começou a se formar na minha mente. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria meu. Eles achavam que tinham me quebrado, mas naquela noite, escura, sozinha no meu quarto, eu estava apenas começando a me consertar. E quando eu terminasse, nenhuma tesoura no mundo seria capaz de me atingir novamente. Nos dias que se seguiram àquela noite terrível, a casa parecia menor. O ar era pesado, como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. Minha irmã continuava com suas ironias sutis, perguntando se eu já tinha arrumado emprego em alguma lanchonete da esquina. E meus pais continuavam alheios, vivendo em sua bolha onde eu era apenas um detalhe conveniente. Mas eles não notaram a mudança. Eu não respondia mais. Eu não discutia. Eu tinha me tornado silenciosa, uma sombra que entrava e saía, focada em um único objetivo: fugir. Passei as noites vasculhando a internet. Eu não queria um emprego no prédio vizinho. Eu não queria nada que me permitisse voltar para casa todos os dias para jantar aquela comida temperada com indiferença. Eu precisava de distância. Quilômetros, oceanos de distância. Foi numa madrugada de terça-feira que o anúncio apareceu na tela do meu computador, brilhando como um farol no meio da neblina. Recrutamento urgente. Tripulação para cruzeiros internacionais. Vagas para recepção e atendimento ao hóspede.
Requisito fundamental. Fluência em múltiplos idiomas. Meu coração disparou. Durante anos, enquanto minha irmã saía para festas e meus pais assistiam televisão, eu me trancava no quarto com fones de ouvido e livros de gramática. Eu amava aprender línguas. Era o meu refúgio. Eu falava inglês, espanhol e francês fluentemente, além do meu português nativo. O que antes minha família chamava de perda de tempo, agora parecia ser a minha passagem dourada para a liberdade. Enviei meu currículo às 3 da manhã. Às 8, recebi um e-mail agendando uma entrevista por vídeo. A entrevista foi muito diferente daquela que eu perdi. O recrutador não olhou para a minha roupa. Eu estava com uma camisa simples, mas limpa. Ele olhou para o meu conhecimento. Conversamos 10 minutos em inglês, trocamos para o espanhol, depois para o francês. A cada troca de idioma, o sorriso dele aumentava. Mônica, ele disse, voltando para o português, é muito difícil encontrar alguém com a sua fluência e a sua calma. Você é exatamente o que precisamos. O navio sai em 2 semanas. Você tem passaporte? Tenho. Respondi, segurando a vontade de chorar de alívio. Eu tinha feito o passaporte anos atrás, sonhando com uma viagem que nunca aconteceu. Ótimo. O contrato é de 6 meses. Trabalho duro, sem folgas nos fins de semana, lidando com o público do mundo todo. Acha que aguenta? Eu pensei na minha vida naquela casa. Pensei nas humilhações diárias. Pensei na minha roupa rasgada. Eu aguento qualquer coisa. Respondi com firmeza. Quando a carta de contratação chegou, eu não fiz uma festa. Não contei para ninguém. Fui arrumando minha mala aos poucos, tirando minhas coisas das gavetas como quem desmonta uma vida. Só na manhã da partida é que eu falei. Estava na porta da cozinha, com minha mala grande ao lado. Meus pais tomavam café. Estou indo, avisei. Indo para onde? Meu pai perguntou sem tirar os olhos do jornal. Consegui um emprego. Vou trabalhar embarcada. Fico fora por 6 meses. Minha irmã, que estava passando manteiga no pão, soltou uma risada anasalada. Embarcada? Vai limpar chão em navio agora? É, acho que combina com você. Esperei a dor daquele comentário. Vir. Mas ela não veio. Em vez disso, senti uma pena imensa dela. Ela ficaria ali, naquela cozinha, com aquele veneno enquanto eu veria o mundo. Adeus, eu disse, e pela primeira vez, não esperei a resposta deles. Fechei a porta da rua e o clique da fechadura soou como o rompimento de uma corrente. A adaptação no navio foi brutal, de um jeito bom. O trabalho era exaustivo. Eu ficava 10, 12 horas em pé na recepção, resolvendo problemas de passageiros, traduzindo cardápios, ajudando turistas perdidos. Minhas pernas doíam, minhas costas reclamavam, mas pela primeira vez na vida, eu deitava a cabeça no travesseiro e sentia orgulho. Ninguém ali sabia quem era a minha irmã. Ninguém sabia que eu era a filha desajeitada. Ali, eu era a Mônica do Brasil, a garota que resolvia problemas em 4 línguas, que sorria com simpatia, que era eficiente. Você é incrível, Mônica, minha gerente me disse no final do primeiro mês. Não sei o que faríamos sem você hoje com aquele grupo de franceses. Aquele elogio simples foi como água no deserto. Eu guardei aquelas palavras no coração. O mar virou minha casa. Eu vi o nascer do sol no Mediterrâneo, senti o vento gelado dos fiordes noruegueses, vi a água turquesa do Caribe. A cada porto, eu descia e respirava um ar novo. A cada carimbo no passaporte, a Mônica antiga, aquela menina assustada e dependente, ficava um pouco mais para trás. Eu fiz amigos, pessoas de verdade, uma camareira das Filipinas, um garçom da Índia, uma fotógrafa da África do Sul. Nós éramos uma família estranha e unida pelo balanço das ondas. Com eles, aprendi que laços de sangue não são a única forma de amor. Eles celebravam minhas vitórias. Eles me traziam remédio quando eu estava gripada. Eles me ouviam. 6 meses voaram. Parecia que tinha sido ontem que eu saí de casa, mas ao mesmo tempo, parecia outra vida. Quando o contrato estava prestes a acabar, o departamento de RH me chamou. Eu entrei na sala com um frio na barriga, pensando se tinha feito algo errado. Mônica, seu contrato termina em 1 semana.
disse a diretora. Normalmente a tripulação volta para casa, descansa 2 meses e depois vemos se renovamos. Mas sua avaliação é impecável. Queremos te oferecer uma renovação imediata. Mais 6 meses, com uma promoção para supervisora de atendimento. O salário é maior e você terá uma cabine individual. Olhei para o contrato sobre a mesa. Pensei na minha casa. Durante esses 6 meses, recebi poucas mensagens. Minha mãe mandou um feliz aniversário seco. Minha irmã mandou uma mensagem perguntando se eu podia trazer perfumes importados, já que eu estava ganhando. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhuma saudade. Se eu voltasse agora, teria que ficar na mesma casa, ouvir as mesmas coisas, dormir na mesma cama onde chorei tantas noites. Eu não preciso voltar agora, eu disse pegando a caneta. Eu aceito. Assinei o papel com uma força que quase rasgou a folha. Excelente. A diretora sorriu. Você tem direito a 3 semanas de férias acumuladas antes de assumir o novo posto. Vamos desembarcar na Grécia amanhã. O que vai fazer? Vai pegar um voo para o Brasil visitar a família? Sorri. Um sorriso verdadeiro, largo, que iluminou meu rosto. Não, respondi. Acho que vou ficar pela Europa. Sempre quis conhecer a Itália sem pressa. Naquela noite fui para o convés do navio. O céu estava estrelado, infinito. O vento bagunçava meu cabelo. Peguei meu celular. Havia uma mensagem de voz da minha mãe, enviada horas antes. Mônica, sua irmã disse que seu contrato está acabando. Quando você chega? A máquina de lavar estragou e precisamos que você ajude a comprar outra, já que deve estar rica aí nesse navio. Nem oi, nem estamos com saudade. Apenas cobrança. Olhei para o mar escuro e profundo. Deletei a mensagem sem responder. Bloqueei o número. Respirei fundo o ar salgado, sentindo meus pulmões se encherem de uma liberdade viciante. Eu não estava fugindo mais. Eu estava vivendo. No dia seguinte, desembarquei com minha mala e um chapéu de sol. Não peguei o caminho do aeroporto para voltar ao passado. Peguei um trem em direção ao desconhecido, pronta para aproveitar minhas férias, sozinha e inteira. Pela primeira vez na minha história, minhas férias na Europa deveriam ser apenas um intervalo antes de voltar ao trabalho no mar. Mas o destino tinha outros planos. Eu escolhi uma pequena cidade costeira na Itália para descansar. Era um lugar que parecia ter saído de um filme antigo, com ruas de paralelepípedos e cheiro de pão fresco e mar. Numa tarde ensolarada, eu estava sentada em um café, revisando algumas anotações em meu caderno, quando uma rajada de vento forte levou um dos papéis da minha mesa. Antes que eu pudesse levantar, um homem que passava na calçada se abaixou com agilidade e pegou a folha. Prego, ele disse, estendendo o papel com um sorriso gentil. Acho que isso pertence a você. Ele era alto, vestia uma camisa de linho clara e tinha olhos que sorriam junto com a boca. Agradeci em italiano. E ele pareceu surpreso. Seu sotaque é perfeito, ele comentou. Mas percebo que não é daqui. Turista? Mais ou menos. Respondi sorrindo. Sou brasileira, mas o mundo tem sido minha casa ultimamente. Aquele pequeno incidente virou uma conversa. A conversa virou um convite para um café. O nome dele era Matteo. Ele não era apenas bonito, era inteligente, educado e tinha uma calma que me deixava tranquila. Matteo administrava uma empresa familiar de exportação de azeites e vinhos locais. O que me surpreendeu não foi o charme dele, mas o interesse genuíno que ele demonstrava. Enquanto conversávamos, contei sobre meu trabalho no cruzeiro, sobre os idiomas que falava, sobre como gerenciava crises na recepção do navio. Em vez de rir ou diminuir minhas conquistas, como minha família fazia, os olhos dele brilhavam de admiração. Você é impressionante, Mônica, ele disse, depois de me ouvir falar sobre como resolvi um problema complexo com passageiros alemães. Uma mulher que construiu o próprio caminho com tanta coragem. Isso é raro. Nós nos encontramos no dia seguinte. E no outro. O que começou como uma amizade de férias, rapidamente se transformou em algo mais profundo. Matteo me mostrava a cidade não como um guia turístico, mas como alguém que queria compartilhar seu mundo comigo. Quando minhas 3 semanas de férias estavam chegando ao fim, meu coração apertou. Eu tinha que voltar para o navio. Tinha um contrato assinado. Na nossa última noite,
Jantamos em um restaurante silencioso com vista para o porto. Não quero que você vá, Mateo disse, segurando minha mão sobre a mesa. Sei que é cedo. Sei que parece loucura, mas sinto que conheço você há uma vida inteira. Eu também sinto isso. Confessei com a voz trêmula. Mas tenho meu trabalho. Pela primeira vez na vida, sou independente. Tenho medo de perder isso. Eu nunca pediria para você perder sua independência. Ele respondeu firmemente. Eu quero somar a sua vida, não subtrair. Fique. Dê uma chance para nós. Se não der certo, o mar estará sempre lá. Mas se der certo, podemos construir algo incrível. Eu arrisquei. Pedi uma licença não remunerada no navio, usando todas as minhas economias para me manter ali por mais um tempo, e foi a melhor decisão da minha vida. O teste real veio 2 semanas depois. Conhecer a família dele. Minhas mãos suavam frio enquanto caminhávamos até a casa dos pais de Mateo para o almoço de domingo. Minha mente, marcada pelos traumas do passado, criava cenários terríveis. Eu imaginava que eles me julgariam por ser estrangeira, por não ter nome, por estar sozinha no mundo. Imaginava uma mãe crítica e irmãs invejosas, iguais à minha. Quando a porta se abriu, uma senhora baixa e sorridente apareceu enxugando as mãos no avental. Mônica! Ela exclamou, como se reencontrasse uma parente distante. Mateo falou tanto de você. Entra, menina, entra! Está frio fora. Fui envolvida em um abraço apertado, com cheiro de orégano e carinho. O pai dele, um senhor de bigode grisalho, me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. As irmãs de Mateo não me olharam com deboche. Elas me puxaram para a cozinha para provar o molho e perguntaram tudo sobre o Brasil, fascinadas com minhas histórias. Sentei-me àquela mesa farta, cercada por risadas altas e conversas cruzadas, e senti uma vontade incontrolável de chorar. Ninguém ali estava competindo. Ninguém tentava humilhar o outro. Eles se provocavam, sim, mas com amor. Se alguém derrubava vinho, todos riam e ajudavam a limpar. Você está bem, querida? A mãe de Mateo sussurrou, colocando mais comida no meu prato. Parece triste. Não, senhora, respondi, limpando uma lágrima discreta. Estou feliz. Só não sabia que uma família podia ser assim. O namoro fluiu como um rio tranquilo. Mateo era meu parceiro, meu melhor amigo. Ele me incentivava a estudar mais, a conhecer mais. 1 ano depois daquele primeiro encontro no café, ele me levou ao mesmo lugar. Ajoelhou-se ali, mesmo, no meio da calçada, sem se importar com quem passava. Você trouxe cor para a minha vida, Mônica. Quer ser minha parceira nessa jornada para sempre? Eu disse sim com cada célula do meu corpo. Nosso casamento foi pequeno. Não convidei meus pais. Não convidei minha irmã. Mandei apenas um cartão avisando que estava me casando, por educação. A resposta deles foi o silêncio. E pela primeira vez, o silêncio deles não me machucou. Eu olhei para os bancos da igreja e vi a família de Mateo. Vi os amigos que fiz na cidade. Vi as pessoas que realmente torciam por mim. Eu não precisava de mais nada. Com a vida estabilizada, decidi que não voltaria para o navio. Mas eu não queria ficar parada. Mateo tinha problemas na empresa com clientes internacionais devido à barreira do idioma. Deixe-me ajudar. Eu sugeri um dia, vendo-o estressado com e-mails em inglês. Comecei a ir ao escritório com ele. No início, apenas traduzia documentos. Mas logo, minha experiência em lidar com crises no cruzeiro se mostrou valiosa. Organizei a agenda, renegociei contratos com fornecedores estrangeiros e melhorei o atendimento ao cliente. Em 6 meses, eu não era apenas a esposa do dono. Eu era uma peça fundamental na engrenagem da empresa. Os funcionários me respeitavam, não porque eu casei com o chefe, mas porque eu resolvia problemas. Numa tarde, enquanto eu assinava um contrato importante de exportação para a Alemanha, parei e olhei para o meu terno, um conjunto elegante, de corte impecável, que eu mesma comprei com o fruto do meu trabalho. Lembrei-me daquele terno rasgado jogado na minha cama anos atrás. Lembrei da menina que chorou achando que o mundo tinha acabado. Mal sabia ela que aquele rasgo não destruiu sua vida. Aquele rasgo foi a fenda por onde a luz entrou. Eu estava completa. Eu era amada. Eu era respeitada.
Mas ainda havia uma página do passado para virar. Eu precisava fechar o ciclo. Mateo, eu disse naquela noite, enquanto jantávamos em nossa casa, que está na hora de visitarmos o Brasil. Ele segurou minha mão, entendendo tudo sem que eu precisasse explicar. Quando você quiser, amore. Eu estarei ao seu lado. Eu estava pronta para voltar. Não para buscar a aprovação, mas para mostrar a eles, e a mim mesma, que a Mônica que eles tentaram apagar agora brilhava mais forte do que nunca. O carro de aluguel estacionou em frente à casa onde cresci. Desliguei o motor e fiquei observando o portão de ferro, que agora parecia menor e mais descascado do que eu me lembrava. Ao meu lado, Mateo colocou a mão sobre a minha, transmitindo aquela calma que sempre me ancorava. Você está pronta? Ele perguntou, com seu sotaque suave. Respirei fundo, alisei a saia do meu vestido de linho e olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor. A mulher que me encarava de volta não tinha olheiras de choro, nem ombros curvados pelo peso da rejeição. Eu via uma mulher segura, amada e realizada. Estou, respondi. Vamos. Toquei a campainha. O som estridente ecoou lá dentro, o mesmo som que marcou minha infância. Passos arrastados se aproximaram e a porta se abriu. Minha mãe apareceu. Ela parecia mais velha, com os cabelos grisalhos presos de qualquer jeito e um avental manchado. Ela apertou os olhos contra a luz do sol para ver quem estava no portão. Quando o foco se ajustou e ela percebeu quem eu era, sua boca se abriu levemente. Mônica. A voz dela saiu fraca, incrédula. Oi, mãe. Vim fazer uma visita. Ela abriu o portão, ainda atordoada. Meu pai surgiu logo atrás, segurando o controle remoto da TV. Ele parou estático na varanda. Eles olharam para mim, depois para Mateo, com seu terno casual elegante, e depois para o carro novo estacionado na rua. O choque era... Eles esperavam, talvez, que um dia eu voltasse pedindo ajuda, fracassada, admitindo que o mundo era grande demais para mim. Mas eu não voltei pedindo. Eu voltei oferecendo um sorriso. Entra, meu pai gaguejou, tentando recuperar a postura. A sala de estar cheirava a mofo e a tempo parado. O mesmo sofá afundado, as mesmas cortinas pesadas. Nada havia mudado ali, enquanto tudo havia mudado em mim. Sentamos. O silêncio inicial foi constrangedor. Quem é esse rapaz? Minha mãe perguntou, sem conseguir tirar os olhos das alianças douradas em nossos dedos. Este é Mateo, meu marido. Apresentei orgulhosa. Mateo cumprimentou os dois com uma educação impecável, ignorando o jeito rude como eles o analisavam. Nós moramos na Europa. Casada? Europa? Meu pai soltou uma risada nervosa. Mas a gente nem sabia que você estava namorando. Você sumiu, Mônica. Nunca mais ligou. Eu precisei seguir meu caminho, pai. Respondi, sem amargura, apenas com firmeza. E o caminho me levou para longe. Foi nesse momento que ouvi a porta de um dos quartos bater. Passos pesados vieram pelo corredor e minha irmã apareceu. Ela usava uma camiseta larga e velha. O cabelo estava oleoso e a expressão no rosto era de quem tinha acabado de acordar, mesmo sendo 2 da tarde. Ela parou na entrada da sala e seus olhos percorreram minha figura de cima a baixo. Vi o olhar dela travar na minha bolsa de couro, nos meus sapatos, na minha postura ereta. Não vi alegria em seus olhos. Vi um misto de reconhecimento e raiva. Olha só quem apareceu, ela disse cruzando os braços, tentando manter aquele tom de deboche que costumava me ferir. A fugitiva. Cansou de brincar de marinheira? Veio pedir o quarto de volta? Sinto muito, mas transformei em um depósito. Sorri, um sorriso genuíno, tranquilo. Aquelas palavras que antes seriam facadas agora pareciam pedrinhas inofensivas batendo em uma parede de aço. Não preciso do quarto. Obrigada. Respondi suavemente. Só viemos dar um oi. Estamos hospedados em um hotel no centro antes de voltarmos para a Itália na semana que vem. A palavra Itália fez o rosto dela se contorcer. A máscara de superioridade dela começou a rachar. Itália? Ela repetiu, a voz carregada de veneno. Olhou para Mateo e soltou uma risada seca. Ah, entendi. Arrumou um gringo rico para te bancar. Foi esse o seu grande plano? O golpe do baú? Meus pais ficaram em silêncio, esperando minha reação. Antigamente, eu teria chorado,
Teria gritado que ela era injusta. Teria tentado provar meu valor. Mas eu não era mais aquela menina. Mateo fez menção de responder, defendendo-me, mas coloquei a mão suavemente no braço dele. Eu cuidaria daquilo. Não é golpe, minha irmã, falei, olhando bem nos olhos dela. Minha voz era calma, mas preenchia a sala. Eu trabalho. Gerencio a parte internacional da empresa da família dele. Falo 4 idiomas todos os dias. Negocio contratos. Construí minha carreira com o mesmo esforço que usei para sair daqui. O Mateo não é meu banco. Ele é meu parceiro. Nós crescemos juntos. Ela tentou rebater, mas não encontrou palavras. A realidade da minha vida era muito maior do que a imaginação limitada dela. Ela olhou para a própria roupa, para a casa estagnada, e depois para mim. Pela primeira vez, vi a inveja nua e crua no rosto dela. Não era mais desprezo. Era a dor de ver que a pessoa que ela tentou diminuir tinha se tornado gigante. Que bom, filha. Minha mãe tentou intervir, com um sorriso falso, percebendo que a dinâmica de poder tinha mudado. A gente sempre soube que você era inteligente. Sempre falamos isso, não é, pai? Que a Mônica ia longe. Tive vontade de rir daquela tentativa patética de reescrever a história. Sempre soubemos. Eles esqueceram das risadas quando meu terno foi rasgado? Esqueceram da indiferença? Mas eu não disse nada. Não valia a pena. Desmascará-los ali não mudaria quem eles eram. Só gastaria a minha energia. Fico feliz que pensem assim. Disse apenas, levantando-me do sofá. Bom, foi bom ver que vocês estão bem. Precisamos ir. Temos um jantar de negócios mais tarde. Já? Meu pai perguntou, parecendo desapontado. Talvez ele quisesse pedir algo. Talvez quisesse contar aos vizinhos que a filha rica estava ali. Sim. O tempo é curto. Caminhei até a porta. Minha irmã continuava parada no mesmo lugar, muda, com os braços caídos ao lado do corpo. Parei na frente dela. Lembrei-me do momento exato em que ela disse "boa sorte", com sarcasmo segurando a tesoura. Cheguei perto. Toquei levemente no ombro dela e disse, sem nenhuma ironia, apenas com uma sinceridade que doía: eu espero que você se encontre um dia. De verdade, a vida é muito bonita quando a gente para de se preocupar com a vida dos outros. Ela recuou como se tivesse levado um tapa. Saí da casa. O ar lá fora parecia mais limpo, mais leve. Entrei no carro e fechei a porta, abafando o som daquela rua, daquela casa, daquele passado. Enquanto Mateo dirigia para longe, olhei pelo retrovisor uma última vez. Meus pais e minha irmã estavam na calçada, olhando o carro se afastar. Eles pareciam pequenos, distantes. Figuras de um livro que eu já tinha terminado de ler e que agora guardaria na estante, sem intenção de abrir novamente. Você está bem? Mateo perguntou, segurando minha mão. Senti uma lágrima escorrer, mas não era de tristeza. Era de alívio. Era a lágrima final, a que limpava o último vestígio de mágoa. Estou, respondi, sorrindo para ele e para o horizonte à nossa frente. Estou ótima. Vamos para casa. E casa não era mais aquele lugar de tijolos e memórias ruins. Casa era onde eu era respeitada. Casa era a Europa. Era o meu trabalho. Era o abraço de Mateo. Eles rasgaram minha roupa anos atrás, achando que iriam me impedir de caminhar, mas não entenderam que, ao tirar de mim a única opção que eu tinha, eles me forçaram a criar asas. E agora, vendo tudo do alto, eu finalmente estava em paz.